Seja muito bem-vinda ao Mulher Verdadeira, um podcast voltado para as mulheres que amam a palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna. Estaremos com vocês todas as semanas para tomar um chá entre amigas. Então, para tudo que você está fazendo, vai lá, ferve a sua água, pega a sua xícara para acompanhar nosso bate-papo de hoje. Isso mesmo. E é com muita alegria, com muito carinho que nós queremos compartilhar com vocês este novo projeto aqui na IPPTV. Nós estamos começando um podcast feito especialmente para as nossas amigas, para vocês mulheres. Olha só, e se você não acompanha a gente nas redes sociais, para tudo agora que você está fazendo. Isso mesmo, para tudo, se você ainda não sabe, nós temos um perfil do Design Divino no Instagram. E o perfil é @DesignDivinoIPP. Tudo junto, Design Divino IPP. Se você não segue a gente não vai continuar esse podcast até você seguir. É brincadeira. Mas nós gostaríamos que vocês nos acompanhassem lá, porque nós vamos colocar informações sobre os nossos encontros e conteúdo para vocês poderem acessar. Isso mesmo, aproveitem. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Se você já clicou nesse vídeo, você já sabe quem é, mas nós vamos falar um pouquinho a respeito dela. Isso mesmo. Ela é muito querida, ela é muito especial. Ela é angolana. Veio para o Brasil aos 6 anos de idade. Hoje ela é casada com o Luiz. Tem um filhinho lindo, o Azaf. Muito fofo, Ele é muito fofo. E ela é teóloga. Hoje ela tem um ministério de teologia para mulheres, porque ela ama escrever, ama ensinar. Então, o foco dela é realmente inspirar e ajudar as mulheres a ler e a ter mais contato com a palavra de Deus. E ela é a Prisca Lessa. Então, seja muito bem-vinda, Prisca. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E tô super animada, né, para estar aqui nesse projeto maravilhoso que vocês estão iniciando. Eu amo falar de teologia para mulheres, amo falar de Bíblia, então assim, acho que vai ser uma conversa muito boa e vamos nessa. Esse chazinho vai ser muito bom. Para começar, a gente tem uma pergunta especial para todos os nossos convidados. Legal. Então a gente gostaria que você dissesse para nós, quem é Jesus para você, Prisca? Olha, para mim, Jesus, ele é o meu Senhor. Eu gosto muito de pensar em Jesus como Senhor, porque além da questão da salvação, dele ter me salvado, dele governar a minha vida, eu gosto de pensar no fato de que ele cuida de cada área da minha vida, que cada área da minha vida está sob esse senhorio de Cristo, e isso me traz muita alegria, muita paz. Então, acho que pensar em Jesus como Senhor é uma das coisas que mais me traz segurança e tranquilidade. E é muito importante, né, a gente Sim. pensar nesse aspecto dele como nosso Senhor, porque hoje a gente se relaciona muito com ele é o paizão, ele é aquele que me consola, mas às vezes a gente esquece que a gente tem que ter essa submissão, Exato. se relacionar com ele, com esses outros aspectos, né, com esses outros atributos Sim. que ele tem também, que às vezes não são tão bons assim pra É. gente, não são tão gostosos, né? Com certeza. Você sujeitar a sua vida 100%, né, ao senhorio, sabendo que, por vezes, a sua vontade não vai ser, né, não vai ser como você quer, é um desafio. Mas a gente sabe que sujeitar a nossa vida ao senhorio de Cristo é a melhor coisa, né, porque o que ele tem para nós é sempre o melhor. E aí conta um pouquinho pra gente, que a Bru falou até, né, que você tem um ministério com mulheres, de teologia para mulheres. Como que isso surgiu? De onde você tirou a iniciativa para começar esse trabalho? Sim. Então, bom, eu fui pro seminário em 2012. E aí, quando eu fui pro seminário, na verdade, porque eu estava vivendo um momento de crise de fé, sabe? Eu nasci num lar cristão, filha de pastor, mas eu estava morando longe dos meus pais, no interior de São Paulo. E em algum momento começaram a surgir questões mesmo. Poxa, por que eu creio como eu creio, sabe? Será que eu creio só porque eu cresci na igreja, meus pais me ensinaram assim? E como é que eu explico os fundamentos da minha fé? Eu entrei nessa crise. E aí, por conta dessa crise, eu falei, não, eu preciso estudar. E aí eu decidi ir para o seminário, comecei. Quando eu entrei no seminário, assim, eu me apaixonei pela teologia, o conhecimento de Deus. Falei, uau, que incrível. E aí eu pensava, que bom seria se mais mulheres pudessem estar aqui e aprender isso. Isso deveria ser acessível para todas as mulheres. E aí eu pensei, poxa vida, bom, já que as mulheres não podem vir, ou algumas não virão aqui, eu vou compartilhar isso. Aí eu criei um blog, Teologia para Mulheres, comecei a escrever.
Então, eu postava textos sobre vários temas, sempre relacionando a nossa vida cotidiana. E o blog foi crescendo, até que eu vi que, assim, ele estava indo além de mim, né? E aí, a gente criou também o perfil no Instagram, e aí, realmente, foi onde ele foi se solidificando como ministério. Hoje, o Teologia para Mulheres tem uma equipe, né? Tem outras mulheres que estão servindo. Que legal. Então, a gente escreve artigos para o blog, a gente produz conteúdo para o Instagram, a gente tem estudos, a gente tem aulas. Então, assim, tem crescido bastante e é muito bom ver que, através do Teologia para Mulheres, muitas mulheres têm se sentido, assim, chamadas mesmo, né? A estudar. Então, o objetivo do Teologia para Mulheres é mostrar que a teologia ela pode ser simples e acessível, e que a teologia é para mulheres também, né? Eu acho que isso é muito importante. Quebrar aquela ideia de que, não, teologia não é para mim. Teologia é só para quem tá ali, né, no ministério. Teologia é coisa de pastor, só não. Teologia é para todo cristão, inclusive para as mulheres, porque ela nos ajuda a viver uma vida mais centrada no evangelho, né? A partir do momento que a gente conhece melhor o Senhor, a gente entende o porquê da gente fazer o que faz, de servir como a gente serve, né? Então, acho que a teologia muda tudo, então ela é realmente fundamental. Eu vi que você comentou em um outro momento que todas nós mulheres somos teólogas na prática, Sim. né? Que a gente só precisa realmente do conhecimento para colocar em prática e alinhar o que Deus já estabeleceu pra gente, né? Exatamente isso. Porque, assim, independentemente de você ter um curso ou não, você está fazendo teologia porque você está pensando sobre Deus, você está refletindo sobre Deus. Esse é o cerne da teologia, né? O conhecimento de Deus. Só que o ponto é, se você tem uma boa teologia, você vai exercê-la de forma boa. Se você tem uma má teologia, o contrário, você vai exercer de forma ruim. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma boa teologia para que a gente possa viver uma vida pautada nas escrituras, né? Então, é fundamental. O John Piper fala sobre isso, né? Mulheres fracas, teologia fraca gera mulheres Isso, fracas, eu uma amo teologia essa forte frase. gera mulheres fortes. E eu acho isso muito Exatamente. importante, Sim, porque as mulheres se contentem, de repente, eu sei uma porção que eu aprendi quando eu era criança, algumas coisas que eu memorizei, e agora fica sim. dado aos homens. É, exatamente isso. E eu vejo muito isso, esse ponto que você colocou, Carol. Eu vejo as mulheres vivendo uma fragilidade emocional, espiritual, e a gente acaba normalizando isso. Ah, tudo bem, é normal. E não é, porque a Bíblia fala que a gente precisa crescer, a gente precisa alcançar a estatura de varão perfeito. Paulo, quando vai falar sobre a caminhada da fé, ele usa o exemplo do atleta. O atleta é aquele que se prepara, ele vai, né, aumentando, intensificando, né, a sua carga de corrida, de peso. E a gente fica ali, né, ai, tá bom o que eu aprendi até aqui, tá bom, não. Deus tem mais para nós, né? Então a gente tem que abraçar esse desafio mesmo de conhecer mais. Prisca, e tendo então contato com essas mulheres, quais são os principais motivos que você percebe ou que você tem identificado que são restrições, que as impedem de ler a palavra diariamente? Assim, o que você tem encontrado aí junto a essas mulheres? Eu vejo que existe um certo conformismo, né? Então, assim tá bom. As mulheres acabam se apegando muito a alguns temas específicos, então eu já sei sobre isso, então tá ótimo, eu não preciso crescer ou ir além disso. Então esse conformismo tá muito presente. Disse muito, né, é a falta de tempo, eu não tenho tempo, mas a gente sabe que não é verdade, né? A gente tem faz, tempo. né? A gente tem tempo para assistir uma série, para maratonar, a gente tem tempo para ir para academia, para se cuidar, para fazer um monte de coisa. Então falta essa prioridade, esse foco. Perceber que isso é importante. Por que que isso é importante? Por que que eu preciso disso? E também, às vezes, essa própria limitação mesmo, esse preconceito, né, de pensar, não, é muito difícil. Não é para mim. Nossa, não, são assuntos que estão muito além. Eu costumo falar que teologia é que nem quando você ouve falar de uma comida chique, sabe? Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu fui num restaurante mexicano, né? Eu ouvia falar aqueles nomes, tipo um chile, assim, né? Nossa, chile, chile. Quando eu provei, eu falei, nossa, é carne moída, é um feijão com tempero. Eu falei, nossa, agora sim, é mais acessível do que eu pensava. Eu pensava que era uma coisa totalmente fora da minha realidade. Então, acontece muito isso com a teologia. A gente ouve o termo e pensa, nossa, o que que é isso? Meu Deus, nunca, né? Mas quando você se aproxima e você prova, você fala, então é isso. Ai, que legal. Então faz parte do meu cotidiano, né? Então isso é muito importante. Então, acredito que essa questão do conformismo, esse distanciamento, né, de você achar que não é para você, a tal da falta de tempo, que na verdade é uma falta de prioridade,
são as questões que mais acabam afastando, sabe? E também eu vejo que é uma falta de incentivo também, né? Infelizmente, muitas igrejas acabam não incentivando as mulheres, né? Diferentemente aqui da IPP, que eu vejo que existe esse incentivo para as mulheres crescerem, conhecerem. Infelizmente, em muitas realidades isso não acontece. Então, vai ter um encontro de mulheres, são sempre os mesmos temas. Discipulado para mulheres, sempre girando em torno da mesma coisa. Então, essas coisas acabam realmente gerando esse distanciamento. E eu fiquei pensando, né, você falando um pouco de atleta e colocando essas questões, Uhum. para outras áreas a mulher ela vai à frente, ela estuda, ela se inteira, ela Exato. conhece, mas Uhum. quando chega voltada para as coisas do Senhor, parece Sim, que a gente aciona. É bem isso, porque ela estuda, ela faz faculdade, às vezes vai prestar um concurso, ela se empenha, né, para ter um corpo que ela quer, às vezes tem que fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. Então ela entende que existe esse esforço, mas a gente tem essa ideia, que eu acho que é uma ideia assim, que é quase assim, a gente talvez nem perceba, de que o que é espiritual não requer esforço, é muito passivo. Uhum. Deus vem, preenche, e acabou, né? Então, se Deus quiser que eu seja esse tipo de mulher, Ele vai fazer. Eu não preciso fazer nada. Se Deus não está fazendo, é porque não é para ser, não. Eu preciso fazer o meu esforço na santificação, né? A santificação é um caminho duplo, né? O Espírito está agindo, mas eu também estou contribuindo, eu estou cooperando na obra dele. Então, realmente, não vai acontecer se não houver esforço. Acho que é isso que a gente precisa ter claramente nas nossas mentes, né? E hoje até um tema que está muito na moda, que é a gestão do tempo, né? Como é que a gente prioriza as nossas demandas dentro da nossa rotina? Mãe, mulher, com marido, filhos, ainda aquelas que estejam estudando na faculdade, mas assim, na própria Bíblia, né, em Efésios 5, diz sobre a gente remir o nosso tempo, Sim, com né? certeza. Porque os dias são maus. Uhum. Então, como é que eu priorizo o que de fato é importante, Sim. né? Como é que eu vou começar ou terminar o meu dia? Sim. Então, eu creio também que isso é um hábito que a gente precisa construir, né, Uhum. diariamente. Sim, eu acho que essa palavra é fundamental, hábito, né? A gente pensa em hábitos para muitas coisas, mas voltando no que a gente falou, né? Quando vem pro espiritual, a gente acha que não precisa. Então a gente pensa, não, eu preciso sentir vontade, eu preciso sentir a presença de Deus para buscar a Deus. Não. A nossa vida devocional, essa vida de oração, leitura da palavra, é um hábito que se adquire, sabe? Então, o hábito, ele precisa ser, né? Você vai internalizando ele, você precisa fazer todos os dias até que se torne algo habitual. Então, eu sinto que falta isso, né? A gente ainda fica ali esperando o desejo, a vontade, uma iniciativa que não venha de nós, né? Que venha de Deus para isso, né? E é interessante porque quando nós somos bebês espirituais, tudo bem, né? Deus nos concede essas graças, né? Ele vai e faz por nós. Mas à medida que a gente cresce, espera-se que a gente amadureça, né? Então, assim, hoje eu tenho o Azaf tem 1 aninho. Hoje ele já faz coisas que antes ele não fazia. Antes eu tinha que dar tudo na mão dele. Hoje não, ele já vai quando ele quer uma coisa. Então, na nossa fé também, assim, a gente precisa, né, aprender a ter iniciativa, a crescer. Então, tem um livro que eu gosto bastante, o Refresh, Vivendo no Ritmo da Graça. Ele é maravilhoso. Muito bom. E ela fala muito sobre nós termos metas. A gente tem meta para tudo, né? Meta para nossa vida profissional, para nossa vida pessoal, desenvolvimento pessoal, mas a gente não tem metas espirituais. Então hoje eu tô aqui. Hoje nós estamos aqui no mês de maio de 2023. Como eu quero estar daqui para o final do ano, espiritualmente falando? Ai, qual virtude espiritual eu quero desenvolver? Nossa, eu preciso ser mais paciente, preciso ser mais hospitaleira. Então, o que eu vou fazer para isso? Nossa, eu vou criar uma rotina de uma vez por mês, convidar pessoas para minha casa. Eu vou, sabe assim? A gente não cria isso, a gente não faz, porque, sei lá, seja o que Deus quiser. Se Deus quiser, vai acontecer. Não, a gente precisa realmente ter esses hábitos espirituais, essas metas, esses objetivos. E isso é importante para o nosso crescimento. Então, se você não tem um alvo onde você quer chegar, qualquer coisa tá bom, né? Assim tá bom, do jeito que tá ótimo. Então, acho que a gente precisa buscar isso. E eu acho que até quando a gente traça, a gente é muito superficial. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Aham. Mas quantos capítulos você vai ler por dia? Qual que é a Exato. programação que você vai fazer? Eu vou Isso. memorizar a palavra. Mas o que você vai Quais são memorizar, os né? textos? Então é muito genérico. Você, amiga que está sentada aqui na nossa mesa de chá, conta pra gente aí no chat. Você tem metas espirituais para sua vida que a gente quer saber, a gente quer acompanhar você, a gente vai ler os comentários pra gente conversar mais sobre isso, porque isso é muito importante para nós sermos mulheres verdadeiras, né? Com certeza. E aí eu queria saber, por que então é importante a gente ler a Bíblia? Por que é importante a gente ter a palavra do Senhor na nossa vida todos os dias? Sim. Eu gosto muito de relacionar
as escrituras com o nosso alimento, né? A própria palavra, né? Ela declara que ela é alimento do Senhor para nós. E assim, da mesma forma como eu preciso comer, né, para eu viver, para eu sobreviver, a palavra de Deus ela tem esse papel de me alimentar. Por quê? Eu creio, né? Eu criei na palavra e fui salva. Mas a salvação não é meramente, fui salvo e agora pronto, não preciso mais da palavra. Nós precisamos continuar crendo todos os dias. Então, a palavra de Deus ela é o nosso alimento espiritual, né? Então, assim como eu tenho aqui a comida que ela serve, Deus deu a comida para que eu possa sobreviver, né? Então, cada nutriente do alimento, quando eu como um pão, ele vai para minha corrente sanguínea, ele vai para o meu estômago, depois vai para minha corrente sanguínea. O meu corpo vai distribuindo esses nutrientes para o meu crescimento. A palavra é assim também. Então, Deus nos deu porções, né, para que nós possamos nos alimentar. Então, não é só sobre crer, né? Cria uma vez, pronto, não preciso mais da escritura, não. Para que eu permaneça crendo, eu preciso dessa escritura todo dia. Então, ela é vital, na verdade, né? A palavra é vida para o nosso coração. Ela é vida para a nossa alma. Então, nós precisamos. Então, às vezes, o que acontece é que a pessoa está na igreja há anos e anos, mas ela não cresce. Por quê? Ou ela não tem uma vida de leitura bíblica, ou ela lê a Bíblia, mas ela lê errado. Acho que a gente pode até falar disso um pouquinho mais pra frente. Tipo, ela abre aleatoriamente a Bíblia. Eu gostei desse versículo, que legal. E ignora o restante. Então, não há um crescimento progressivo. Falta isso, né? Então, a palavra, ela é fundamental para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento na fé. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante é que quando a gente lê a Bíblia, às vezes, poxa, mas eu tem tantas áreas da minha vida que eu acho que eu preciso crescer, mas como saber, né, para onde que eu corro, né? É um livro tão vasto. Mas a gente tem que apenas comer a porção que o Senhor nos dá. O Espírito Santo é quem vai se encarregar de enviar para a corrente sanguínea, sabe? Para as células que estão Que precisando. legal isso. Então, isso é maravilhoso, porque toda a nutrição que a gente precisa para crescer em Jesus, ela está aqui. Então, ela é vida. Não tem como eu ser uma cristã, querer ser uma mulher verdadeira, né? Uma cristã genuína e negligenciar a palavra, porque não vai haver crescimento, né? Então, a gente precisa dela para viver. E aí você falou sobre algumas formas de ler a Bíblia. Conta pra gente quais são as formas que a gente pode ler a Bíblia. Sim. Porque eu confesso que eu já fiz isso que ela falou. Senhor, fala comigo. Quando eu era mais nova, quando a gente é adolescente, a gente escuta essas coisas, né? Eu falava, eu preciso de uma resposta do Senhor. E aí você abre a Bíblia lá, aqui. Aí você lê, não, não gostei. Não, não. Não é de Outra, Deus, outra. não é de Deus. Ou se não, no dia 31 de dezembro é uma meta, né? De ler a Bíblia inteira no ano Sim. seguinte. Não, esse ano eu vou conseguir, né? E no fim das contas, né, fica só no dia 31. Eu acho que é super importante isso, porque às vezes a gente pensa, métodos, isso parece tão um pouco espiritual, né? Deus é tão, sei lá, Deus é tão espontâneo. Acho que é como se a gente quisesse engessar o Espírito Santo, mas não é assim, porque Deus nos deu um intelecto, porque Ele quer que a gente use o nosso intelecto para a glória dele. Deus nos deu uma palavra escrita, né? E Deus poderia simplesmente não dar uma palavra escrita, deixar que fosse espontâneo. Cada vez que alguém sentisse no coração de falar sobre Deus, a palavra seria proclamada, mas não. Ele nos deu uma palavra escrita, então, para que a gente possa compreender essa palavra, a gente precisa ler, saber ler, né? E poder, pelo menos, ouvir essa palavra. Então, é muito importante a gente pensar sobre meios de ler da melhor forma possível, compreender da melhor forma possível. Então, acho que uma coisa que é importante, a gente pode começar falando, escolha uma boa Bíblia, né? Uma Bíblia que você possa entender. Às vezes, problema, às vezes, que as pessoas têm é que tem uma versão, às vezes, muito difícil, sabe? Uma versão muito antiga, então isso acaba dificultando um pouco a compreensão. Então, uma Bíblia que seja clara. Outra coisa, eu gosto muito quando a Jane Wilk, no livro dela, Mulheres da Palavra, né? Esse aqui, maravilhoso. Deixa eu até pegar aqui. Ó, mostra aqui. Esse livro aqui, ele é excelente para quem quer aprender mais sobre a Bíblia. Então, a Jane Wilk, ela vai falar sobre formas como nós podemos estudar a palavra. Então, ler com profundidade, ou seja, você olha para as escrituras, você entende que aquele texto que você está lendo, ele está dentro de um contexto. Eu não posso simplesmente, como a Carol mencionou, né, abrir aqui num versículo que eu acho que é legal e desconsiderar o que vem antes, o que vem depois, que ela faz parte de um contexto. Então, é importante a gente olhar para o contexto. A gente tem que ler com profundidade. Então, nunca pode ser uma leitura só superficial, sabe? Li, não entendi, então tá bom. Eu falo que quando você vai prestar um concurso, por exemplo, você lê uma questão e você não entende, o que você faz? Você vai reler.
2, 3, 4, 5, até você entender. Mas com a Bíblia, às vezes a gente lê, não entendi. Passa para a próxima, né? E não é assim que deve ser. Então a gente precisa ter essa intenção, sabe? Essa concentração, esse objetivo de reler até entender. Acho que isso é super importante também. E aí você também buscar entender o que o autor quis dizer. Não meramente, o que esse texto significa para mim, né? Porque às vezes a gente vai para a Bíblia simplesmente para que ela fale sobre nós e para nós. Mas a Bíblia, ela é um livro sobre Deus. Então a gente precisa ir para a Bíblia para conhecer a Deus, né? Então, assim, consequentemente, ao conhecermos a Deus, nós vamos nos conhecer. Mas o foco principal é conhecer a Deus. Então, acho que a gente tem que partir desses princípios, né? Então, você buscar uma Bíblia que seja boa, ler sempre a Bíblia dentro de um contexto maior, né? Então, não significa que você sempre tenha que ler um capítulo inteiro. Não, você pode ler 3 versículos, mas você precisa entender por que eles estão aí, né? Por que eles foram colocados assim. Então, para isso, você precisa de contexto, né? Isso é importante. Além disso, também buscar Deus ali, sabe? O que isso está me ensinando sobre Deus? Quem Deus é? Como que Deus está se revelando? Isso é fundamental. Acho que esses são passos básicos que nos ajudam a desenvolvermos melhor a nossa leitura da palavra e a crescermos nisso também. É um desafio muito grande, né, a gente pensar sobre isso, porque é muito difícil a gente ter isso em mente. Eu tenho que ir à palavra para conhecer o Senhor. Porque a gente é muito egoísta hoje em dia. Então a gente já vai, eu tenho um problema, eu tenho ansiedade. Exato. Que a Bíblia fala sobre ansiedade. Eu vou ler Sim, e eu vou aplicar aquilo na minha vida. Mas e o Deus exato. que tá por trás de tudo isso? Sim, Que tem planos maiores e às vezes ele vai até usar essa ansiedade para me levar para mais próximo dele e a gente desconsidera isso. Então, isso que você trouxe é muito importante, né? sim. Porque a gente precisa ir para a palavra, mesmo que eu precise entender como lidar com a minha ansiedade, eu preciso conhecer este Deus através desse momento, né? Então, é muito. A solução é o próprio Deus, né? Então, conhecendo a Deus, talvez a circunstância não vá mudar, mas eu tenho a esperança no Deus da Bíblia, né? E Ele é o meu consolo. O consolo não é a mudança, mas o próprio Deus, né? Isso acho que essa perspectiva muda tudo. E para as mulheres que têm pouco tempo no dia para ler a Bíblia, assim, como é que elas podem fazer para otimizar o tempo, para que elas consigam estudar a palavra? Sim. Eu acho que um passo muito importante é a organização. Minha vida também, assim, é corrida, né? Com criança. Eu sempre fui a pessoa que amava o momento devocional, 1 hora de devocional, tranquila, com as minhas canetinhas coloridas, minha Bíblia. Hoje é uma luta para usar uma caneta, porque assim, é eu brigando para segurar a caneta e a Zaf tentando tirar do outro lado. Mas uma coisa que eu percebi que tem me ajudado muito e que eu acho que faz muita diferença é o planejamento. Organização. Então, coisas simples. Por exemplo, você ter um lugar onde você sempre vai deixar sua Bíblia. Parece bobeira, mas como faz diferença. Então, assim, vai ser no café da manhã que você vai tomar na mesa. Então, antes de dormir, sempre deixa lá a sua Bíblia, o seu caderno de anotação, a forma como você vai fazer. Deixa lá bonitinho, porque você sentou para tomar café da manhã, já tá ali. Então, você já criou esse hábito, né? Isso vai facilitar bastante. Outra coisa, saiba o que você vai ler. É aquilo que a gente falou sobre planejamento. Se eu não sei o que eu vou ler, eu já vou perder bastante tempo para descobrir, né? Tipo, o que eu leio hoje? Salmos, Provérbios? Ai, meu Deus, leio Mateus? Não sei. Então, assim, você já perdeu tempo e aí você acaba não conseguindo fazer. Então, defina. Uma coisa que hoje eu tenho feito bastante minha meta, por exemplo, é ler Salmos. Terminei Salmos, vou começar Eclesiastes. Eu já divido todo o livro de Eclesiastes pelos dias. Então, dia 1 eu vou ler isso, no outro dia isso, no outro dia isso. Então, assim, eu já tenho o meu cronograma. Eu já sei o que eu vou ler no dia. Isso otimiza demais o meu tempo. É aquela porção. E também você criar expectativas, colocar expectativas que são reais, né? Não adianta falar assim, nossa, eu vou ler um capítulo inteiro. Mas se você não tem tempo, você tem meia hora, então acaba não funcionando. Então, assim, eu gosto muito de ler por parágrafos, né? Então, eu já pego ali as perícopes, né? Então, as perícopes são esses parágrafos. Sempre que você encontra um subtítulo na Bíblia, então você tem uma perícope. Entre um subtítulo e outro, você tem uma perícope. Eu gosto de ler assim porque cabe na minha rotina. Então, você separa a porção que você pode e você já sabe, você vai para o texto. Então, você cria um espaço, cria um horário e cria uma rotina. Às vezes não, é à noite para mim que funciona, então vou deixar na minha cabeceira, minha Bíblia, tal, vai ser o meu momento. Então você já sabe, eu chego em casa, faço isso, sento,
e já tenho meu momento para leitura. Então, assim, crie essa rotina. Eu acho que incluir esse momento na nossa rotina é a chave. Não espere o momento ideal para fazer. Não, você crie o momento, né? Sendo ideal, eu não crie esse momento. E aí vai se tornando hábito. Quando você não faz, você sente essa falta. É que nem qualquer outra coisa na nossa vida, né? No começo, nossa, é difícil, ai, parece que não vai. Mas quando você cria o hábito e você não faz, nossa, você sente falta, sabe? Realmente. Então, assim, com a palavra não é diferente. Acho que essas dicas ajudam bastante. Então não tem desculpa pra Não gente tem. ter preguiça, a Não. gente esperar ter vontade. Não, não mesmo. E até falando em vontade, uma coisa que eu acho interessante, as pessoas às vezes falam isso. Ai, mas eu não tenho vontade, como é que faço? Eu não sei, eu abro a Bíblia e não sinto vontade de ler, e aí? Não, assim, a gente não pode se basear somente na vontade, né? A gente precisa saber que a Bíblia, ela é o nosso alimento. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que beber água. Eu não posso beber água só quando eu tenho vontade. Então, eu tenho que beber porque é uma necessidade. Então, com a palavra é assim também. A gente sabe que é um dever. Deus nos deu a palavra para que nós possamos conhecer a Ele. Então, vejo, olha como é uma virada de chave. Porque se eu entendo que a palavra é só para me satisfazer, é sobre mim, então eu só vou ler quando eu tiver interesse de ter conhecimento sobre mim, certo? Alguma coisa que eu preciso. Mas se eu entendo que é sobre Deus, para que eu conheça Deus, então eu sei que conhecer a Deus é um dever. Então, eu preciso conhecer a Deus. Sinta a vontade ou não, eu preciso. Né? Então, eu vou para a palavra mesmo sem sentir essa vontade. Por outro lado, olha só, eu falei antes que Deus nos deu a palavra como alimento, né? E não é diferente também nesse caso, porque Deus, ele nos deu os alimentos para nós comermos, para nos sustentarmos, mas Deus poderia simplesmente fazer da comida algo sem sabor. Ah, vocês têm que comer, mas não vai ter gosto de nada, não vai ser gostoso. Vocês vão fazer só pelo dever. Mas Deus não fez assim. Ele também nos deu o deleite. Ele nos deu alimentos que são saborosos, que têm vários tipos de texturas, várias coisas. E a Bíblia é assim, sabe? A gente precisa enxergar a palavra assim. Ela tem vários tipos de gêneros literários, de formas, de autores. É uma variedade, é um alimento variado, sabe? Não é um alimento, ai, que chato, não tem gosto de nada, não. Tem sabor. Então, Deus não quer só que a gente coma por dever, mas também que coma com prazer. Assim, também Deus não quer somente que a gente leia por dever, mas que a gente leia com prazer. E o Salmo 119 é um exemplo maravilhoso disso. Você vê o salmista se deleitando na palavra. Ele tem prazer na lei do Senhor. Por quê? Porque medita dia e noite. Ou seja, se eu quiser ter prazer, eu preciso meditar. Não tem como, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, por isso que eu não leio. Leia a Bíblia para você querer ler a Bíblia, sabe? Então, uma coisa leva a outra. Então, a gente precisa realmente buscar também esse deleite. E falar com o Senhor, Senhor, eu não tenho prazer em ler a palavra. E se a gente não tem prazer em ler a palavra, é porque alguma coisa está errada. Então a gente tem que confessar isso diante de Deus e pedir que Ele nos ajude, para que se torne um prazer. Mesmo sendo um dever, precisa ser um prazer para nós, porque é a palavra do nosso Deus. Como é que a gente não vai gostar de ler? Né? Como é que a gente não vai ter prazer nisso? A gente precisa buscar isso. Então o dever e o prazer, eles precisam caminhar juntos. É muito legal pensar sobre isso, né? Essa questão do deleite. Sim. Porque muitas vezes a gente põe a leitura da palavra como um checklist na nossa lista. Então, eu já li a palavra hoje. Li. O que que eu li? Ah, algum texto lá, mas era sobre o quê? Você aprendeu o quê a respeito do Senhor, sobre você? Aí eu li. Sim. E aquilo ali Simplesmente. não transforma a sua vida, Isso. né? Não desce pro coração, né? E é muito importante porque eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou lá no começo. Tem muitas pessoas que estão na igreja há anos e elas não crescem espiritualmente por isso, porque ela compra uma tabela ali na agenda dela. Você leu a Bíblia? Ali. Você conhece as histórias? Conheço os personagens. Sim. Tá bom, mas como eles apontam para Jesus e o que que isso tem a ver com você? Não sei, eu precisava pensar sobre isso. Eu precisava. A gente perde isso, né, Eu de só fui perspectiva. cumprir aqui a minha tabelinha, né? E aí eu vejo, né, que quando eu descobri isso que você vai estar trazendo, que a Bíblia é sobre o Senhor, não sobre mim, eu posso ver Jesus em Davi, eu posso ver Jesus em outros personagens bíblicos, eu fiquei pensando, o que que eu estudei da Bíblia, o que que eu aprendi da Bíblia, e até teve uma fase que eu até entrei um pouco em crise. Eu falei, gente, eu aprendi tudo errado? Porque a gente aprende a olhar moral nas histórias, não Sim. olhar a graça, a redenção. Sim. Então, as pessoas que estão escutando a gente, as nossas amigas, o que que você diria para elas? Por onde elas podem começar? Se elas não têm o hábito de leitura da Bíblia, tem algum livro que seja melhor para elas começarem ou não? Ah, legal. Bom, eu acho que é bem interessante começar pelas epístolas, porque as epístolas, elas têm uma estrutura mais simples, eu diria, né? Elas são
organizada. Geralmente, a primeira parte é mais a parte de ensino e a segunda parte é uma parte mais de aplicação. Então, acho que facilita para entender. E eu gosto muito de trabalhar o método indutivo, porque eu acho que ele simplifica um pouco, né? Para quem ainda não está acostumado, às vezes fica perdido, mas, nossa, o que eu preciso olhar? O que eu preciso buscar, né? O que eu preciso entender aqui? Então, eu acredito que usando o método, ele pode facilitar a sua compreensão, né? Então, o método indutivo, ele é um método de 3 passos, né? Então, a ideia é você olhar para o texto e deixar que o texto fale, em vez de você ir para o texto com seus pressupostos, né? Tipo, o que a Bíblia está dizendo para mim? Não. O que o autor do texto quis dizer, sabe? Então, a gente olha para o texto, a gente vai observar o texto, a gente vai fazer perguntas para o texto. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Quando isso aconteceu? Quem está aqui? Quem são os personagens? Quem é Deus nesse texto? Isso é muito importante, né? Como Deus está sendo revelado nessa passagem. Observo tudo isso. Eu posso ir grifando, posso ir anotando. Eu gosto muito de fazer grifos. Depois disso, aí sim eu vou começar a tentar entender, né? O passo 2 é a interpretação. Então, o que significa isso que eu estou lendo, né? Por que o apóstolo Paulo está falando assim? Por que o apóstolo Pedro está falando assim? Qual é o sentido disso? Mas qual é o sentido disso para aquelas pessoas que receberam essas cartas inicialmente, né? Qual é o sentido disso para a audiência original? Então, eu tento entender. Claro que no início, às vezes, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade pela falta de prática. Mas com o tempo... E uma dica que é bem legal, assim, nessa parte da interpretação, anota num caderno o que você entendeu. É uma interpretação de texto mesmo, é um exercício de interpretação de texto. Você leu aquele parágrafo, o que você entendeu dele? Escreva. Escreveu. Peça ajuda do Espírito Santo, porque a gente tem esse privilégio. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem um autor da Bíblia do nosso lado, sabe? A gente sempre pode pedir para o Senhor abrir a nossa mente, nos trazer clareza. Leia mais de uma vez, se necessário, e peça ao Senhor também que fale com você. Anote. Depois que você fez isso, aí você vai aplicar. Tá, agora que eu entendi o que quer dizer, como é que isso se aplica na minha vida? Quais são as lições que eu preciso tirar para minha vida aqui? Quais são os pecados que eu preciso confessar? Quais são as promessas que eu preciso, sobre as quais eu posso orar? Sabe, qual atributo de Deus eu devo glorificá-lo? Às vezes o texto não vai te dizer, você tem que fazer isso, eu tenho que mudar isso. Às vezes o texto vai dizer que Deus, ele em algum momento, ele agiu de determinada forma com um personagem. E aí você pode agradecer e louvar a Deus por isso, por essa ação, porque Deus é assim, porque Deus faz essas coisas. E observar como Deus tem agido na sua vida dessa forma. Então, é muito dinâmico, né? A gente pode olhar para o texto e perceber o que ele está nos ensinando. E aí você faz a sua aplicação, né? Você escreve, de repente eu gosto de escrever um desafio para mim, sabe? Eu quero ser mais assim através desse texto, né? E aí eu oro por isso e guardo e levo isso no meu coração, sabe? Então, esses 3 passos são bem simples, ajudam quem está começando. Comece pelas epístolas, às vezes pode pegar um livro pequenininho, sabe? Tem Filemon tem pouquíssimos versículos, 21, se eu não me engano. Então, leia Filemon, Gálatas, Efésios é um livro maravilhoso, né? A gente citou aqui no início. Então, pegue esses livros e não tenha pressa, sabe? A gente vive assim, nessa coisa, nesse ritmo, parece que tá todo mundo correndo um contra o outro, né? Eu tenho que concluir até. Eu falo, gente, você não precisa ler a Bíblia em 1 ano, você pode ler a Bíblia toda em 2 anos. Leia no seu ritmo, porque não adianta nada eu ler muito e não entender nada. Ai, nossa, eu já li a Bíblia 10 vezes, tá? Mas disso, o que você entende da Bíblia? Me explique a Bíblia. Qual que é a narrativa geral da Bíblia? Não sei, né? Então, assim, tenha esse cuidado, leia devagar, leia no seu ritmo, no seu tempo. O mais importante é você entender e não terminar, né? Então, leia com consistência, compreenda, vai mastigando, né? O alimento ele não deve ser engolido, ele deve ser mastigado. Então, mastigue com calma e o Espírito Santo vai te guiando. Algo que é muito importante, que eu aprendi e fez a diferença para mim, né? Que nós somos intelecto, então a gente começa lendo com o intelecto para entender, depois vem para as emoções, Exato. né? E aí a gente começa a sentir, quando a gente entende a palavra, aquilo que Deus está revelando para nós ali, e depois vem a atitude, né? A minha vontade, como é que eu vou colocar aquilo em prática? Então, isso é muito gostoso na nossa leitura, assim, eu sempre, isso me ajuda muito. Sim, eu gosto muito disso também. Então, é mente, coração e mãos, né? Vem pra mente, vai pro coração e se transforma em ação. E esse é o fim, né? Porque não adianta nada, eu posso ler, entender muito bem, mas se eu não aplico, se eu não trago pra minha vida,
Não fez sentido, é o que o Tiago vai dizer, né? É como se você se olhasse no espelho, aí você virasse e não lembrasse mais do seu reflexo. Você não lembra o que você viu. E a palavra é o nosso espelho. Ela nos mostra quem nós somos. Então, a partir disso que ela nos mostrou, a gente precisa tomar uma atitude. Então, a gente não pode simplesmente fechar a Bíblia e, deixa eu seguir minha vida, né? Não, a gente precisa carregá-la no coração e viver isso que a gente está aprendendo. Isso é muito importante. Até porque nós, como mulheres, quando a gente se olha no espelho e a gente vê que tem alguma coisa errada, a gente não vai deixar ela A ficar gente não bagunçada. vira, não. A gente vai arrumar, se a maquiagem precisa ser retocada, a gente Com vai colocar no certeza. lugar, né? Com certeza. E na nossa vida cristã não poderia e não pode ser diferente. A gente precisa deixar o Senhor mostrar Sim. e a gente precisa colocar no lugar, né? A gente precisa corrigir. É. E uma coisa assim, eu sempre brinco assim com as mulheres quando eu vou dar uma palestra. A gente tem tempo pra fazer o nosso skincare, a gente vai lá, cuida da pele, faz um monte de coisa. E assim, o nosso corpo, ele é passageiro, né? Ele vai ficar enrugado, e a nossa alma é eterna e a gente não tem o mesmo cuidado com ela. A gente negligencia totalmente. Então, a gente precisa realmente ter esse tempo para ela, esse tempo de olhar no espelho também, no espelho da alma, né? E cuidar e pensar, nossa, o que eu posso melhorar aqui? Senhor, me mostra o que eu não consigo ver. O Espírito Santo tá aí para isso, né? Para nos mostrar mesmo o que falta. Quais são os cremes espirituais que a gente tem que usar, né? Gostei dessa, vamos passar. A Renata Gandolfo fala que a gente precisa pôr o nosso maiozinho para mergulhar, né? Gostei dessa outra analogia também. Vamos passar a fazer o skincare noturno aqui, o matinal. Certeza, com Muito bom, certeza. muito bom. E eu gosto muito desse livro Mulheres da Palavra, né? Porque a Jane Wilkin vai falar um pouco do que você está trazendo. Que muitas vezes a gente pensa com a cabeça de outras pessoas, com a mente de outras pessoas. O estudo indutivo, ele vai tirar um pouco disso. Sim. Porque eu vejo que nós cristãos, às vezes, a gente é muito papagaio de pirata. É. A gente só fica, sim, é isso mesmo, a gente concorda, a gente só fica repetindo aquilo que falaram, né? E Deus chamou a gente para pensar com a nossa mente, com o nosso intelecto. Então, o que os nossos pastores falam é muito bom, o que aparece nos podcasts que a gente está conversando, ou outros recursos, é muito bom. Mas Deus não vai chegar lá no dia do juízo final e perguntar o que você aprendeu das outras pessoas. Sim, com certeza. Ele vai esperar, né, o que nós temos aprendido, que a gente tem retido. Então, é muito, muito importante isso que você está trazendo para nós. Eu acho que a gente tem que entender, claro, a gente tem pessoas que a gente admira, a gente gosta de ouvir, né, o que eles têm a ensinar sobre a palavra. Mas o mesmo Espírito Santo que habita neles é o Espírito que habita em nós também. O Espírito deseja se revelar para nós, né, falar ao nosso coração. Então a gente precisa realmente abrir o coração para isso, estar disposto, entender que, poxa, eu posso aprender também. Uhum. E eu devo aprender, eu posso conhecer. Até porque esse conhecimento não é só para mim. Esse conhecimento é para que eu passe para outras mulheres. Eu acho isso incrível. Sempre que uma mulher aprende a palavra, ela pode ensinar outras mulheres. Então, se eu só dependo de alguém e eu não sou alguém que aprende para ensinar, então eu estou limitando até mesmo os meus dons, né? Quantas mulheres não poderiam ser alcançadas se eu estudasse mais as escrituras? Quantas mulheres não poderiam discipular e ensinar se eu pudesse aprender mais? Então, não é só sobre mim, é sobre eu servir outras mulheres também, né? Então, eu acredito que nosso propósito também aqui é encorajar as mulheres mesmo a estudarem para poderem ensinarem outras mulheres, para poderem servir outras mulheres, porque nós precisamos disso, sabe? Nos nossos aconselhamentos, então, às vezes a gente está tão baseado em livros que você não sabe aconselhar a luz da palavra. Você precisa sempre daquele livro, do que a autora vai dizer sobre isso, sabe? Não, a gente tem a sabedoria bíblica aqui bem presente. E uma coisa também que acontece muitas vezes é que as autoras, às vezes, ela não tem o contexto todo, né? Mas eu tô aqui, eu convivo com vocês, eu sei quais são as situações e eu posso pegar as escrituras e aplicar diretamente para esse contexto. O contexto que o autor que eu gosto não vai poder trazer, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, Deus deseja falar através de mim também, né? Falar ao meu coração e através de mim. Então, eu preciso assumir essa responsabilidade, né? E acreditar que sim, Deus me capacita para isso, não ter medo, abraçar isso. Deus me abençoa para que eu possa abençoar outras vidas, né? Exatamente isso. Maravilhoso. E é muito legal que essa dinâmica, a gente estuda aqui, né, Tito 2 também, né? A gente estudou algumas coisas sobre feminilidade. E eu acho muito legal o que você está trazendo. Se todas as mulheres levassem isso a sério, a gente não teria dificuldade em aplicar Tito 2. Com certeza. Porque eu aprendo e eu ensino, e eu aprendo e eu ensino. E eu posso ter 60 anos, 80 anos, eu estou sempre aprendendo do Senhor e estou ensinando, mas eu posso ter 12 anos e eu também estou aprendendo e estou compartilhando aquilo que o Senhor está falando comigo. E eu não fico restrita, porque isso que você traz é
é muito interessante, porque a gente aprende de uma maneira egoísta. É, Eu aprendi pra pra mim, mim. eu vou guardar pra mim, eu tô aqui Uhum. crescendo. Sim, E o meu irmão que tá do meu lado, às vezes, tá passando por uma dificuldade muito parecida com a minha, sim. mas a gente tem essa ideia na nossa cabeça que cada um tem que cuidar da sua vida. Eu Isso, não vou entrar no quadrado do outro, então eu isso. cresço aqui com o Senhor, e se ele não tá crescendo, não Exato. posso fazer nada a respeito disso, né? É. E E eu tem algo pode super interessante que muitas vezes, quando eu vou ensinar, eu aprendo ainda mais. Na Nossa, maioria das incrível. vezes, né? Hum, Eu me disponho a ensinar e eu acabo aprendendo. sim, isso Isso é é. maravilhoso. A gente vai dar, mas a gente recebe em dobro, né? Isso é incrível. E eu acho que, falando de Tito 2, né? Eu vejo isso. Muitas mulheres falam, ai, mas na minha igreja não tem mulheres de Tito 2. E eu sinto essa carência. E então você vê como as consequências disso, né? Quando a Uhum. gente não cumpre o nosso chamado, a gente acaba deixando lacunas no corpo de Cristo, né? Outras mulheres. E às vezes as mulheres realmente não têm muito a quem recorrer. E aí a gente vai pra internet, a gente procura um influenciador, a gente vai pras caixinhas do Instagram, né? Bombardear, porque pedindo o conselho pra gente que nem nos conhece, que nem sabe do nosso contexto. Então a gente precisa realmente criar essa cultura de discipulado, mulheres ensinando mulheres, discipulando mulheres, caminhando juntas. Isso é tão maravilhoso porque às vezes você está vivendo uma experiência que eu já vivi. E com aquilo que eu aprendi do Senhor, eu vou te abençoar. Olha, eu passei por isso também. E assim, Deus me ensinou isso, isso e isso. Eu vou te encorajar. E que lá na frente você também vai encontrar uma outra irmã que vai estar passando pelo que você está passando hoje e você vai poder ensinar. Então, é algo assim que vai crescendo. Isso é muito importante. Mas quando eu me privo de aprender, é como se eu fechasse o ciclo ali. Não, é só eu aqui, pronto, acabou. Ninguém mais vai receber disso. Então, a gente tem um dever, nós somos um corpo, né? Então a gente precisa servir. É um membro servindo o outro. É uma célula servindo a outra célula. Então a gente precisa levar isso muito a sério. Esse cuidado mútuo entre nós. Sim. A gente conversa muito e amigas que estão nos assistindo aqui na nossa mesa de chá, seja encorajada por isso que a Prisca está trazendo para nós. Estude a palavra para você poder encorajar outras mulheres, para você poder encorajar as pessoas que estão, né, no seu dia a dia, no seu ciclo. Então é muito importante isso que você está trazendo para nós. E aí eu queria saber, então, como que a gente pode tornar um estudo da Bíblia mais acessível para as mulheres? Tem alguns recursos que elas podem usar, algumas ferramentas, alguma coisa para elas começarem? Ah, legal. Olha, eu gosto bastante. Tem um aplicativo chamado YouVersion. É um aplicativo da Bíblia. Ele é um aplicativo riquíssimo. Assim, algumas pessoas até nem sabem. Mas ele, além das versões bíblicas, né, ele tem diversas versões da Bíblia. Ele tem também planos de estudo bíblico. Então, baseados em livros ou às vezes em algum tema. E aí, por dia, você tem lá o trecho da palavra no dia, uma reflexão. Isso é bastante legal para quem está começando e ainda não sabe. Tem um outro ministério também, The Bible Project. Eles fazem uns resumos, eu amo o trabalho Eu deles. gosto muito também. Eles fazem uns resumos da Bíblia, assim, ilustrados. E, assim, você consegue ter um panorama do livro da Bíblia, né? Então, assim, eu indico muito, antes de você ler um livro, veja um panorama, né? Procure um panorama, quem escreveu, por que foi escrito, qual é o propósito do livro. Isso já vai te ajudar a entender o livro da forma correta. Então, é um recurso que ajuda muito. Além disso, os estudos bíblicos, né? Hoje em dia a gente tem aí alguns, ainda não são muitos, né? Acho que a gente precisa ainda crescer muito para que hajam mais estudos voltados para mulheres, mas estudos bíblicos, estudos com uma teologia saudável. Não meramente, vamos estudar o livro de Esther e aprender como ser uma rainha, como ser empoderadas. Não. A gente entender realmente o evangelho ali, sabe? As doutrinas da fé cristã e tudo mais. Mas no Teologia para Mulheres a gente tem tentado fazer isso. Hoje a gente já tem, acho que, 5 estudos bíblicos. A gente tem Gálatas, Efésios, a gente tem Filemon, a gente tem Tiago, 1 João. E o objetivo é realmente, assim, ensinar as mulheres a lerem indutivamente. Você vai na palavra e você vai entender o que Deus está falando ali, né? Para além da feminilidade, para além, sabe, assim, do quem eu devo ser, mas, assim, na essência mesmo, sabe? No caráter cristão. Então, a gente tem trabalhado isso. A gente tem vários materiais gratuitos no site do TPM, no Instagram também, então dá para elas procurarem. E, além disso, eu acho que também tem alguns... se eu não me engano,
Até mesmo esse livro que a gente já indicou, né, da Jane Wilkin, ele é um livro que vai te dar a visão de como ler, Uhum. né? Então, assim, ele é um recurso que vai te ajudar a entender os livros da Bíblia de modo geral. Então, ela vai trabalhar os 5 P's, né, que são muito legais para você entender os livros da Bíblia e tudo. Então, eu acredito que sejam bons recursos. Bible Project, o aplicativo YouVersion, esse livro Mulheres da Palavra, estudos bíblicos, né? Então, quando você for procurar um estudo da Bíblia, procure por estudos que não vão focar tanto nos temas de feminilidade, sabe? Eu acredito que primeiro a gente precisa lançar o fundamento, que são as doutrinas centrais da palavra. Depois de você ter lançado o fundamento, esses fundamentos vão te ajudar a entender quem você deve ser como mulher. Uhum. Mas se a gente inverte o processo, a gente deixa uma estrutura frágil, porque você precisa primeiro do fundamento antes de levantar as paredes, né? Então, acho que isso é muito importante. Mulheres, comecem pela palavra. Comecem pela palavra. Os outros temas, eles vão girar em torno, mas o fundamento sempre tem que ser a palavra. E é muito importante a gente começar pela palavra, porque a gente não vai ficar criando estereótipos, que eu vejo que a gente tem criado muitos Sim, estereótipos. sim. E eu estava até conversando, né? O nosso podcast, a gente não quer focar na feminilidade bíblica, porque chega uma hora que esse assunto ele se esgota Sim. nas escrituras. Tem alguns textos ali, a gente vai conversar e ele se esgota. Uhum. E aí eu vejo que tem muitas mulheres que estão falando sobre feminilidade no Instagram, em outras redes, Sim. e aí quando chega, né, nesse limite, elas vão falar sobre o quê? Aí começa, você só vai ser uma mulher virtuosa se você usar touca de seda. Você tem que lavar o cabelo 3 vezes por semana. Aí começam com os estereótipos, com os Isso absurdos. vira um legalismo insuportável, porque ninguém consegue viver à luz disso, sabe? E as mulheres se sentindo assim, nossa, eu não sou uma mulher bíblica porque eu não faço assim, assim, assado. Porque eu não entro naquele quadrado da outra irmã, sabe? E não é isso. Não é isso, assim. Eu acho legal a forma como Deus, ele criou uma diversidade, né, entre nós. Então, cada uma com a sua forma, com o seu jeito. A gente sabe que o que é pecaminoso precisa ser combatido, mas existe liberdade para nós sermos de acordo com a essência que Deus nos deu. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Existe esse perigo. Quando você não está fundamentado nas escrituras, você sempre vai precisar preencher isso com alguma coisa. E é onde surgem essas coisas, né? Que não estão de acordo com a palavra. Então, sejamos mulheres da palavra. Aqui fica o super incentivo, né? Sejamos mulheres da palavra. Isso. E você pode dar algum encorajamento para as nossas amigas aqui da mesa de chá? Algum incentivo para elas estudarem a palavra, para elas se despertarem para isso? Sim. Gente, olha, é algo transformador. Eu falo por mim, sabe? Eu vou deixar aqui a minha experiência pessoal. Por anos eu sempre fui muito inconstante na minha fé e eu vivia muito assim uma espiritualidade muito sentimental. Eu sinto que Deus me ama, então Deus me ama. Aí quando eu não sentia que Deus me amava, eu ficava mal, me desesperava, ficava assim, entrava em um declínio mesmo. Então eu vivia nessa inconstância. Mas quando eu entendi que o amor de Deus não estava baseado nos meus sentimentos, nos meus próprios pensamentos, isso mudou muito. E isso mudou porque eu comecei a ir para as escrituras. O que Deus está dizendo? Não são as minhas emoções que têm que me governar ou governar o meu modo de pensar sobre Deus e sobre mim mesma. Então isso mudou. E eu comecei a ler a palavra, eu comecei a crescer. E eu comecei a deixar que a palavra governasse os meus sentimentos e não os meus sentimentos me governassem. Então eu vejo que muitas vezes nós, mulheres, passamos por tantas situações, por lutas, que se nós tivéssemos essa firmeza na palavra, a gente saberia lidar com isso de forma diferente. A gente teria essa sabedoria bíblica para lidar com essas circunstâncias. Então, meu encorajamento é: comece pela palavra, sempre, sempre. Não tenha pressa. Busque realmente criar raízes. A Bíblia fala do justo como alguém que é como uma árvore. Uma árvore, ela não surge assim do nada, grande, né? É uma semente, ela é plantada, ela vai sendo regada dia após dia. A vida cristã é um processo de anos. É uma vida inteira, sabe? Não existem 5 passos para se tornar um cristão, né? Torne-se cristão em 30 dias. Não existe isso. É uma vida e a gente precisa levar isso a sério. Com paciência, com temor, mas acima de tudo com desejo de transformação, sabe? E o Espírito Santo fará. Então, não tenham medo de ler as escrituras, não tenham medo dos temas difíceis, não tenham medo de se aprofundar
E às vezes a mulher que ela deseja aprender mais a palavra, ela pode ser tida meio que como estranha, porque às vezes você está num meio em que todo mundo só quer falar daqueles assuntos, né? Sim. E aí você não, você quer aprender sobre Cristo, e você quer falar, e isso aí tá meio esquisito, hein? Pode ser que você não seja tão interessante, mas você vai acabar contagiando outras mulheres. Então, comece, né? Comece em você. De repente, você vai influenciando outras mulheres. De repente, daqui a pouco, você tem aí a sua mesa de chá na sua casa também, convidando mulheres para estudarem a palavra com você, para ouvirem o podcast, para aprenderem juntos. Então, assim, que seja um movimento de uma vida mesmo. Sem pressa, mas com persistência, com constância. Dia após dia. Reserve esse tempo para o Senhor. E só haverá benefícios. E você sabe que esse podcast que a gente começou aqui, a gente falou um pouco disso no nosso episódio piloto. Se você não assistiu, assista. Ele começou ele transbordou dessa forma, porque as mulheres querem mais, elas querem conhecer mais o Senhor. Então a gente não começou da base ideal, porque a gente começou da feminilidade bíblica, Sim. mas aqui na nossa igreja, né, a gente estuda design divino, a gente vai para a palavra mesmo. Então a gente vai lá, Gênesis 1, Gênesis 2, a gente vai estudar os trechos e a gente incentiva as mulheres. Olha, vamos ler o texto na íntegra, vamos conhecer os pastores. Então isso despertou, o que os pastores estão dizendo a respeito disso, né? Isso despertou um interesse das mulheres em quererem conhecer mais o Senhor, conhecer mais a palavra. E eu achei isso interessante porque esse podcast ele surge por isso, porque as pessoas querem mais, elas querem profundidade no Senhor, né, na palavra. Então é muito, muito importante isso que você está dizendo. E vale ressaltar, Carol, não há problema em a mulher estudar sobre feminilidade, sobre identidade feminina. Não há problema. O problema é quando isso se torna o centro. O centro de tudo, quando a nossa vida passa a girar em torno disso. Quando a gente vai para a palavra e a gente vê o que ela diz sobre a mulher, em como a nossa feminilidade manifesta o caráter de Deus, a imagem de Deus, isso é maravilhoso. Mas isso é um ponto de todo o universo, sabe? A gente não pode simplesmente estacionar ali e ficar ali para sempre. A gente precisa caminhar, avançar. Então, que os nossos estudos, né, eles sejam sempre voltados para o Senhor, né? Então, acho que esse é o jeito certo. Nossa, depois desses encorajamentos, hein? Não tem mais desculpa. Que realmente todas nós, né, possamos colocar as desculpas de lado, reorganizar nossas prioridades para que a gente comece hoje mesmo, né? Para que essa chama comece a queimar em nosso coração, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Meninas, infelizmente estamos chegando ao final. E, Prisca, para terminar, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde com uma palavra, pode ser? Uau, tá bom, vamos lá. Tá bom. Qual é o seu livro da Bíblia preferido? Efésios. Efésios? E o seu autor preferido? João. João? Qual é a sua banda ou música preferida? Uau, olha, eu gosto muito do John Foreman. Ele tinha uma... Eu não sei se a banda ainda existe, mas era o Sweetfoot. Banda da minha adolescência. Gosto até hoje. Muito boa essa banda. Muito boa. Anotem aí para quem não conhece. E a sua comida preferida? Ai, eu amo massa, lasanha. Amo demais. Legal. Você sabe que eu tinha uma curiosidade que a gente até comentou? Nossa, ela é angolana. Será que ela tem alguma comida típica ali, preferida? Olha, meu marido me zoa bastante, que eu sou uma angolana meio falsa. Porque assim... Mas a minha mãe faz umas comidas típicas maravilhosas, né? E eu me engatinho. Mas tem um frango, que é um frango com amendoim. E ele fica muito bom. Olha. Aí a versão fake, assim, que às vezes eu faço em casa, é usar a pasta de amendoim e tal. Você pega o frango, faz um molhinho de amendoim, fica muito bom. Olha que diferente, frango com amendoim. Eu acho que eu nunca comi. É gostoso. Também não. E o seu lugar preferido? Ai, gente, parece clichê, mas minha casa. Ai, eu sou muito caseira, eu amo meu cantinho. Amo mesmo. Eu saio já contando as horas pra voltar em casa, eu gosto bastante. E agora a gente quer, então, trazer uma palavra final, né, para as nossas convidadas. Mas antes a gente gostaria de agradecer muito por você ter vindo aqui, por você ter disposto do seu tempo para compartilhar conosco. Então, fala um pouquinho do seu ministério, porque pode ter gente que está nos escutando que não conhece, que não sabe. Sim. Bom, Teologia para Mulheres, né, como a gente carinhosamente apelidou de TPM,
é um ministério de ensino bíblico e teológico para mulheres. E o nosso objetivo realmente é tornar a teologia simples e acessível, então numa linguagem que faça sentido e também que se aplique na rotina, né? Então hoje a gente tem uma equipe aí com mais de 15 mulheres, elas escrevem artigos e então assim, sempre auxiliando esse pensar teológico na vida ordinária. E aí nós temos também o nosso Instagram, né, @teologiapravamulheres_. Lá a gente faz várias séries de estudo. Esse mês, inclusive, de maio, a gente vai falar sobre antropologia, criação e antropologia. Nossa, Então, que legal. então assim, a gente pega mesmo os temas da teologia sem medo de encarar os temas cabeçudos, né? Então, mostrar para as mulheres que isso faz parte da nossa vida, sim, que é para nós também e que isso muda a forma como nós vivemos. Então, nosso objetivo realmente com Teologia para Mulheres é caminhar com as mulheres, né? O nosso lema é vamos juntas, né? Então, assim, a gente quer reunir as mulheres, caminhar com elas, apoiá-las no que elas precisam para crescerem e também para que elas possam ser bênção nas suas igrejas locais. Acho que esse é o maior objetivo. A gente não quer só mulheres que estão ali na internet adquirindo conteúdo, mas que fica só para si, não. Que elas possam ser bênção nas suas igrejas também, nas suas comunidades, na vida de outras mulheres. Então, é isso, assim, é um ministério que tem crescido e tem abençoado muitas mulheres. Eu sou muito grata a Deus por poder fazer parte dele. E nós agradecemos você porque você veio nos abençoar também, né? Então, tá abençoando as nossas vidas aqui. De verdade, amei esse chá, esse bate-papo, foi muito bom e estou sempre à disposição. Ela já tá prometendo que ela vai retornar. Vai voltar. E Prisca, aqui a gente vai sempre presentear as nossas convidadas. Gente, que amor. Porque vocês são muito especiais. Realmente é um privilégio para mim, inclusive, viu, meninas, estar aqui à mesa com duas teólogas. Isso é muito maravilhoso. Uma de verdade, a outra mais ou menos. Um tempo muito precioso. E a gente tem um lema aqui para Mulher Verdadeira, né, que está em Lucas 1:38. Porque a gente entende que a mulher verdadeira, ela está sempre disposta a fazer a vontade do Senhor. Legal. Nossa, amei. É pra você. Gente, que amor. Isso aqui é sério do Senhor. Depois você pode guardar aqui. Obrigada. Amei demais. Obrigada mesmo, viu, de coração, por ter aceitado o nosso convite. E a gente espera você aqui outras vezes para nos edificar ainda mais, tá bom? Com certeza. Quando você só me chamar que eu amo chá. Começamos muito bem, então, né? Com a nossa mesa de chá, acertamos. Obrigada. Então, a gente quer falar com você, nossa amiga, mulher verdadeira. O nosso desejo é que você ame o Senhor de todo o coração, que você ame a palavra do Senhor e que a nossa mesa de chá seja um ponto de partida para você amar estudar a palavra do Senhor, para você mergulhar fundo. Como disse a Prisca hoje, para você fazer o seu skincare. Pode ser matinal, pode ser noturno, mas que você não durma e não passe os dias da sua vida sem buscar a palavra do Senhor, sem buscar conhecer ao Senhor todos os dias. Meninas, então nós ficamos por aqui hoje. Esperamos vocês na próxima semana. Muito obrigada pela participação de todas. Sigam o Design Divino lá no Instagram, não esqueçam. E deem um like no nosso YouTube também, tá bom? Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.